E aí, pessoal, esse é o Espaço Reflexivo, um lugar onde as histórias que vocês me enviam ganham voz e acolhimento. Lembrando que esse episódio e esse quadro não substitui uma terapia, gente. Então, se vocês estiverem passando por alguma questão ou estiverem procurando ajuda profissional, vocês podem aqui entrar na descrição do episódio e pegar aqui o meu contato para se vocês quiserem fazer terapia comigo, ou eu posso te encaminhar para alguém da minha equipe e tudo mais, mas não usem esse episódio aqui como uma sessão de terapia. E se você tá chegando aqui, já ouviu vários episódios do Espaço Reflexivo e você também quer enviar a sua história, você quer participar desse quadro aqui, eu vou deixar aqui também no link da descrição do episódio o formulário no Google Forms que vocês enviam a sua história, vocês escrevem lá todos bonitinhos e tudo mais, e depois elas aparecem aqui nos episódios, então vocês enviam as suas histórias por lá. E hoje a gente vai ler aqui uma história, de um reflexivo aqui da nossa comunidade que enviou aí uma questão que ele tá passando. Então vamos dar uma olhada aqui nessa história. Oi, eu me mudei de Recife para São Paulo há 4 anos para viver com meu namorado. O namoro eventualmente acabou, mas eu continuei aqui pelo trabalho e pela vida que eu arrumei. Embora eu seja feliz, eu sinto um enorme vazio na minha vida por não morar mais em Recife, longe da família, da minha gente, do meu clima, das minhas raízes. Mas acabei de aceitar um emprego novo aqui e a namorar com um paulista. E sinto que só empurro com a barriga a minha mudança de volta para Recife, com medo de perder essas oportunidades. De um lado, um pânico de perder o que eu conquistei, do outro, a culpa de não ser fiel às minhas escolhas. Me ajuda, até quando é ok eu postergar os meus sonhos? Acho que a gente tem bastante coisa pra falar sobre essa história, não? Então vamos lá. Eu tô entendendo que você se mudou de Recife pra São Paulo por conta do seu namoro. E eu já fiquei curiosa pra saber o que gerou, de fato, essa vontade de mudar. Porque a gente pode estar apaixonado por alguém e decidir que talvez essa mudança não seja mais adequada pra gente. E aí a gente vai sustentar um relacionamento à distância, ou a gente traça novos planos dentro da relação. Então eu fiquei me perguntando se mudar de Recife já era um desejo seu ou você fez isso pelo relacionamento. Que aí você já não tá fazendo essa decisão ou essa escolha por você tá fazendo pelo seu namorado. Que é algo pra a gente se pensar, né? Porque algumas vezes eu acho que relacionamentos eles envolvem concessões, envolve a gente chegar em meio termos, mas tem inegociáveis. Eu sempre gosto de trabalhar com os meus pacientes em terapia, da gente entender quais são os nossos inegociáveis. Talvez o inegociável seu fosse morar em Recife, assim, é inegociável, você quer morar aí, você ama a sua terra, suas raízes, sua gente. E talvez não, você fale, olha, eu de fato tenho interesse de morar fora de Recife, ver qual é a experiência. E você tá vendo que todos os exemplos que eu tô dando aqui tá muito referenciado ao que você quer viver na sua vida, não o que o seu namorado quer viver na vida dele. Porque é ótimo quando os nossos planos de relacionamento, eles estão andando na mesma direção. Mas se eles não estão, a gente tem que olhar pro que também a gente quer viver, pra gente não ficar vivendo a vida que os outros querem viver. Porque aí realmente é muito vazio, né? A gente ficar vivendo os sonhos dos outros, os objetivos dos outros. É importante a gente também entender o que a gente quer fazer com a nossa vida. Mas aqui eu tô entendendo que você decidiu, não sei como foi o processo decisório, mas você decidiu ir pra São Paulo. Esse namoro acabou, mas você continuou lá por conta da vida que você construiu. E eu achei justo, né? Até porque quando a gente tá numa nova cidade, a gente tem que dar uma oportunidade, né? Pra se reconstruir laços, reconstruir rotina, a vida numa nova cidade que não é fácil, assim. Eu valido isso muito em você, assim. Reconheço muito que recomeçar dá muito trabalho quando a gente vai pra uma cidade onde a gente não tem muita conexão ali, né? A gente não conhece muita gente previamente. Só que eu tô entendendo que essa mudança, né, sem o namoro, só pelo trabalho, pelo estilo de vida, não é algo que conecta pra você, né? Eu tô vendo que você valoriza muito as suas relações a ponto de você fazer uma mudança muito grande na sua vida por conta de um relacionamento. Então, sem as relações na cidade, né, sem um namorado, sem a sua família, ou sem talvez um grupo de amizade muito conciso, né, isso daqui só eu assumindo, né, a gente não tem essas informações na história. Mas essa consistência de relações que a gente tá vendo que são muito importantes pra você, que faz você tomar decisões importantes, algumas vezes até abrir mão de coisas suas, né, dentro das hipóteses que a gente tá trabalhando aqui, tá numa cidade onde você não se sente muito conectado, fica vazio. E eu super entendo o sentimento de vazio que você tá trazendo aqui nessa história. E essa questão de São Paulo ter boas oportunidades de emprego, isso eu já vi muito acontecer, porque de fato é um mercado muito melhor que muitos lugares no Brasil, se não é o melhor ali, em questão de você conseguir alavancar sua carreira e tudo mais, depende da área, né, não vou falar que são todas as áreas, mas muita gente consegue oportunidades muito legais de emprego em São Paulo que não conseguiria na sua própria cidade, no seu próprio estado. E aí eu entendo que a gente anda na rodinha do hamster, do tipo, não, deixa eu trabalhar mais um pouquinho, deixa eu ganhar mais um dinheiro aqui, que, gente, é válido. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita de falar que dinheiro não importa, que a nossa carreira não importa, porque importa sim. Só que eu tô vendo aqui que se você tá sentindo vazio e tá me mandando essa história, eu já fico me questionando se o preço tá se pagando de você tá sustentando essa escolha. Você trouxe que você começou um novo emprego, queria até te perguntar se você gosta desse emprego, se é um emprego que você conseguiria em outro lugar, se é uma oportunidade assim, meu Deus, sabe, é uma oportunidade da minha carreira que eu não quero deixar de abrir mão. E eu tô entendendo que você também começou a namorar. E, assim, eu acho que a gente não começa a namorar pra terminar, pelo menos eu não espero que ninguém aqui comece a namorar pensando quando vai terminar ou que o relacionamento não vai dar certo, né, que é muito ruim quando a gente se relaciona com essa perspectiva.
Só que quando você começa esse namoro e aceita esse emprego, eu tô entendendo que as coisas já não estavam já 100% no seu relacionamento com São Paulo. E aí, obviamente, tentando, né? Vamos lá, vamos melhorar a vida, vamos tentar e tudo mais. Você trouxe essas novidades pra sua vida, mas continua desconectado, né? E eu acho que você tá vendo que Recife é o seu lugar. Recife é o lugar onde você se sente feliz. E uma coisa que eu só vou tomar cuidado, que veio agora na minha cabeça, é cuidado pra não idealizar Recife, né? Porque você já tá há 4 anos fora, né? Então, as pessoas mudam um pouquinho. Eu não tô dizendo que as pessoas mudaram radicalmente, mas assim, muitas vezes a vida que a gente pensava que a gente tinha lá, não necessariamente vai ser exatamente igual quando a gente voltar. Mas é a gente sustentar os nossos prós e contras das nossas decisões. Eu queria até deixar, assim, um dever de casa pra você. E fica para outras pessoas também, que algumas vezes estão numa encruzilhada de tomar decisões, de você escrever no papel os prós e contras de estar em São Paulo. Escrever mesmo, a gente fazer uma lista, porque eu acho que isso ajuda muito. E também você escreve os prós e contras de morar novamente em Recife, levando em consideração todos os aspectos da sua vida. De estar perto de família, de estar longe de família, de emprego, de namoro. Coloca isso tudo, porque muitas vezes quando a gente vai fazendo essas listinhas, a gente começa a se dar conta que algumas vezes tem muito mais pró, e a gente nem tava se tocando disso. Ou tem muito mais contra. Tipo assim, a gente sabia que tava na nossa cabeça, mas a gente não estruturou, a gente não viu. Isso até pra mim, assim, eu acho muito válido. Algumas vezes em algumas decisões que eu já tive que tomar, assim, ver no papel esses prós e contras ajudou muito a dar uma clareza, sabe, na hora de tomar a decisão. E você trouxe muito claramente aqui, no final da história, aonde emocionalmente tá pegando, né? Que é o medo de perder o que você conquistou. E também vem a culpa de não ser fiel às suas escolhas. E eu acho que nesse momento da sua vida, você vai ter que definir o que é importante pra você. É mais importante estar perto da sua terra, do clima, da família? Ou é mais importante você estar priorizando o seu trabalho, priorizando o seu relacionamento? O que é mais importante pra você? E nisso que você definir, tá tudo bem você sustentar essa decisão. Não tô dizendo que a sua decisão vai agradar todo mundo. Talvez você ficar longe de casa desagrade sua família. Mas talvez você ir pra perto da sua família pode não ser tão bom pra sua carreira. Então, você consegue entender que esse pânico de perder vai ter, porque independente da decisão que você escolher, você vai perder. E é entender com qual perda você quer lidar. E outra coisa que é importante a gente também entender é que, gente, nenhuma decisão precisa ser pra sempre. Você pode, nesse momento, escolher a sua carreira em São Paulo. E aí você fala, olha, eu vou dar aqui um gás, isso vai ser sim uma prioridade na minha vida, eu vou sustentar isso ser uma prioridade na minha vida, e eu vou fazer um plano aqui de ficar 5 anos, mais 5 anos, vou ficar 10 anos, e depois eu volto. Meio que pensar, talvez São Paulo não seja a cidade que eu quero envelhecer, que eu quero criar muito mais raízes, mas vai ser um lugar onde vai ter muito trabalho, eu vou crescer profissionalmente, eu vou fazer um bom currículo, eu vou juntar dinheiro, vou ganhar dinheiro. E aí você consegue ver que a gente tem um plano e que a sua decisão ela não precisa ser permanente e que Recife, ele tá sim sendo postergado, mas não necessariamente você tá deixando de pensar nisso, você tá planejando. Pra gente não estimular aqui também esse pensamento 880. Que é, ou eu me mudo pra Recife, ou eu fico em São Paulo. Dá pra ter os dois. É só a gente se organizar e entender o que é a sua prioridade. Porque eu entendo que tá tendo uma frustração e talvez uma angústia de você tá confuso o que é prioridade. E com medo de perder. Então, vamos deixar claro que você vai perder de algum dos lados. Qual lado você quer sustentar a perda? E não tem problema nenhum você postergar alguns sonhos seus. Mas eu vou deixar um questionamento também, que é, eu não sei como é que tá o seu estilo de vida morando em São Paulo. Se você tá se sentindo vazio, se você tá se sentindo infeliz. Mas eu tenho uma mentalidade, vocês que estão me ouvindo, você reflexivo que também tá me ouvindo, sintam-se bem-vindos de discordar, se vocês não acharem que faz sentido. Mas eu acho que a nossa rotina, o nosso dia a dia, é o do que é, de fato, composto a nossa vida. A nossa vida não é aquela viagem bonita que a gente fez, ou só aquele aniversário. A nossa vida tem muito a ver com a rotina que a gente leva. E eu sempre analiso dos meus pacientes, se eles estão vivendo uma vida que eles estão felizes em viver, que eles estão vivendo uma vida que faça sentido, que tenha significado, que tenha propósito, porque isso deixa a vida mais leve. Então, o estilo de vida que você acaba levando vai impactar muito na sua saúde mental e na sua felicidade, na forma como você vê o mundo, né? Porque pessoas que estão insatisfeitas, estão tristes, elas não vão ver o mundo de uma lente muito positiva, né? Então, eu também quero deixar o questionamento para você pensar de qual é a rotina, qual é o dia a dia que você tem levado atualmente em São Paulo, e se é um dia a dia que é ok para você, que dá para levar, mas realmente bate saudade da sua casa, ou se é uma rotina que você se vê infeliz e você não gosta, e aí Recife tá vindo como uma solução para tirar essa rotina infeliz e talvez tentar construir uma nova, né? Porque não tem também nenhuma garantia, né, que quando você voltar para Recife você vai ter essa vida que você costumava ter ou uma vida que você vai estar aí pulando de felicidade por aí. Mas o que eu tô pensando aqui para finalizar esse episódio é qual escolha você quer sustentar? Qual é o estilo de vida que você quer sustentar, sabendo que as duas escolhas podem te prejudicar em algum grau e as duas escolhas vão te trazer coisas positivas em algum grau. Então a gente entender os prós e contras. Eu sempre acabo trazendo aqui no podcast essa questão da gente sustentar as nossas escolhas, porque, gente, não dá pra ter tudo, não dá pra fazer tudo. E a gente tem que, como adultos, nos responsabilizarmos pelas decisões que a gente tá tomando.
Eu não sei se você olha pra trás e pensa se São Paulo foi uma decisão errada. Eu realmente não sei o que você pensa em relação a isso. Mas se foi uma decisão que atualmente você já processou e considerou errada, tá tudo bem você mudar. Pra mim não é sobre acertar sempre, mas é mudar a rota se a rota não ficou boa, sabe? A gente poder ter essa flexibilidade diante das nossas decisões, pra elas ficarem mais adequadas pra quem a gente é. E tudo vai depender do que você quer priorizar nesse momento da sua vida. Do que você quer que seja o foco. E o que você quer que seja, talvez, estrategicamente o foco, né? Porque, de novo, Recife não precisa ser pra sempre, São Paulo não precisa ser pra sempre, mas você pode se organizar pra ter datas limites pra essas coisas acontecerem, pra não ficar uma situação meio em aberto, sabe? Ai, não sei quando eu volto, mas você pode falar, olha, dou 5 anos pra São Paulo, se eu continuar insatisfeito, daqui a 5 anos eu vou embora. E aí você tem um planejamento. Você não precisa ficar vivendo numa cidade que você não tá feliz. E se você sente falta de casa e você tá falando, olha, eu realmente valorizo muito a minha família, eu realmente valorizo muito o lugar que eu nasci, eu gosto muito do clima de lá, eu gosto muito das pessoas de lá. Então, a gente tá começando a entender que talvez essas coisas que você valoriza já são mais inegociáveis na sua rotina, né? De novo, pra mim é muito importante. Pensa na rotina que você tá levando, porque isso pra mim vai indicar muito se você vai estar feliz com a sua vida ou não. E, gente, agora a gente vai para um momento final aqui do podcast, que é o quadro que eu tenho, que é um momento offline, onde eu compartilho aqui alguma coisa que eu fiz offline, longe do celular, pra gente se incentivar a viver mais fora da internet, mais fora de tela, porque eu tava vendo uma dificuldade, assim, entre minha comunidade, meus pacientes, meus amigos, algumas vezes estar fazendo coisas fora da internet. Então aqui é um espaço pra gente se incentivar a fazer isso. E também adoraria saber o que vocês têm feito offline também, e vocês podem me contar aqui nos comentários. O meu momento offline aqui desse episódio foi que eu fui pra casa de uma amiga, conhecer um apartamento novo que ela tá tendo, que ela se mudou. Eu adoro esses open house, que a gente vai lá e conhece a casa, e a pessoa explica a casa, porque ela decidiu, sei lá, decorar daquela forma, o que ela comprou, o que ela não comprou. Algumas vezes, algumas amigas minhas até já fizeram aquele chá de panela, né, que a gente dá alguma coisa. Eu acho fofinho quando eu dou alguma coisa, eu vejo lá na decoração também. E aí a gente decidiu ir lá conhecer, e aí a gente fez um brunch, né? Que é o café da manhã, meio almoço, que assim, aquele café da manhã é pra você se entupir. E aí depois você fica sem fome pra almoçar. Então cada uma levou uma coisinha assim pra comer. Uma levou pão de queijo, outra levou suco, outra levou pão, outra levou queijo e presunto, enfim. A gente foi cada uma levando, a gente se organizou. E aí a gente ficou lá a manhã toda, assim, o comecinho da tarde, comendo, fofocando, conversando. Foi ótimo, gente. Tipo, aquele café das tias ali, as jovens senhoras. E foi um momento, assim, super gostoso. Então, eu adoro isso da gente ir pra casa de alguém e ficar só trocando ideia. Eu acho esses momentos tão gostosinhos quando eu consigo marcar com as minhas amigas. Então, esse daqui foi o meu momento offline dessa semana. E, gente, se vocês chegaram aqui até o final desse podcast, eu vou pedir muito pra vocês classificarem esse podcast com 5 estrelinhas, porque me ajuda demais ao podcast ser entregue pra mais gente, de ser bem classificado aqui dentro do Spotify. E também não deixa de seguir e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum episódio aqui e também me ajudarem nesse crescimento desse podcast. E eu também queria deixar o convite aqui pra vocês compartilharem com algum amigo ou com alguma amiga que esteja precisando ouvir essas reflexões ou que se identifica, né, em alguma parte com que esse reflexivo tá passando aí na vida dele. Também vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra se vocês tiverem interesse de fazer terapia comigo. E também os links para vocês participarem do canal do WhatsApp aqui, do Mente Reflexiva, que vocês sempre vão receber os episódios novos. Quando tem conteúdo extra, eu mando por lá. E também da nossa comunidade Clube dos Reflexivos, se vocês quiserem trocar por lá. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, vai estar aqui também na descrição. Sigam a Mente Reflexiva, me sigam também, que eu vou também estou nas redes sociais, que é Ana Tereza Cavalcante, Tereza com H e Cavalcante com I. E agora no final do episódio, se vocês se identificaram com a história do reflexivo de hoje, se vocês quiserem acolhê-lo de alguma forma, eu vou pedir pra vocês comentarem o emoji de um pão francês, em homenagem ao meu brunch, em homenagem ao reflexivo que mandou mensagem, porque aí eu sei que vocês chegaram até o final do episódio, vocês ouviram o emoji e que vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui, tá bem? Então, gente, um beijo e até o próximo episódio.